Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É um prazer tê-los aqui nessa jornada que estamos fazendo com Dante, com Virgílio e com Beatriz, né? Aqui pelo inferno, pelo purgatório até o paraíso. E tirando valiosas lições e aprendizados, assim como Dante. Então, se você já está gostando aqui dessa jornada, dessa playlist, dessa série, seja lá como você queira chamar, curta, se inscreva, ativa o sininho, comenta, compartilha para mais pessoas que têm interesse aqui e curiosidade sobre essa obra. Nós estamos adentrando hoje, então, nós que estamos na primeira parte, ou seja, o Inferno, de Dante Alighieri, nós estamos então aqui hoje trazendo o canto 7, o sétimo canto do Inferno, onde estamos adentrando o quarto círculo, né, dessa categoria dos incontinentes. O segundo círculo dessa categoria foi os luxuriosos, depois veio o terceiro círculo, que é os gulosos, e agora nós estamos adentrando ao círculo dos avarentos. Então, como sempre, eu vou fazer a contextualização, ou seja, ler a introdução do canto e trazer todo o simbolismo, significado, chave de leitura, né, para que a gente possa entender melhor o que esse canto quer nos dizer, ok? Então vamos lá para o canto? Canto sétimo. Pluto, que está de guarda à entrada do quarto círculo, tenta amedrontar a Dante com palavras irosas, mas Virgílio faz calar-se e conduz o discípulo a ver a pena dos pródigos e dos avarentos, que são condenados a rolar com os peitos grandes pesos e trocarem-se injúrias. Os poetas discorrem sobre a fortuna e depois descem ao quinto círculo e vão margeando o Estígios, onde estão mergulhados os irascíveis e os assidiosos. E assim começa o poema. Aqui no começo diz assim uma frase: Pape Satã, Alep. Pluto com rouca voz ao ver-nos brada para que eu do conforto não discrepe. Virgílio em tudo sábio, dá aterradamente me diz, se desvaneça o susto, poder Pluto não tem que tolha a entrada. Você lembra que no último canto, o sexto, ele já aparece, Pluto já aparece no finalzinho do último canto, e eu tinha falado para vocês que a gente ia conhecer e entender melhor quem era Pluto aqui nesse canto, né, o sétimo canto. Pluto é na mitologia romana o deus dos mortos, né? Na mitologia grega ele é o Hades, né, o deus dos mortos. Aqui na mitologia romana, Pluto é casado com a Proserpina, mas lá na mitologia grega, Hades é casado com a Perséfone. Ele é associado à riqueza que brota do chão. Sua característica de deus infernal ligada à riqueza é o que faz ele estar aqui nesse quarto círculo, castigando ali, estando com aqueles que não souberam lidar com a fortuna. Esse aqui é o quarto círculo que está destinado para aqueles que pecaram pela avareza ou porque foram pródigos. E aqui o pecado referente a esse apego à fortuna, a esse apego doentio e exagerado aos bens materiais, que é a avareza, a reter os bens, as riquezas para si. A prodigalidade já é o gastar demais, né? O não ter controle e gastar demais, levando até a prejudicar, né? Se prejudicar financeiramente e materialmente. Então, os pródigos e os avarentos estão aqui. Eles são representados exatamente assim. São homens com os peitos nus, são almas com os peitos nus, que estão carregando, empurrando grandes e pesados pesos até colidirem. E de um lado, um grupo grita, por que poupas? E do outro lado, o outro grita, por que gastas? Nesse negócio da prodigalidade e da avareza, até se colidirem. Então tem uma curiosidade no canto que ele pergunta para Virgílio, são padres essas almas que estão nesse grupo aqui, que estão empurrando os pesos, né, esses pesos, porque eles têm o corte de cabelo em servilha, que é aquele corte de cabelo em coroa, né? E daí Virgílio responde, são sim, né, infelizmente foram padres, né? Aí ele fala, esses que estão com as coroas, esses que estão com coroas peladas são os clérigos, os papas e os cardeais, que são mais facilmente acometidos pela avareza.
Tem uma grande roda da fortuna também que eles empurram aqui, eu acho, que representa realmente a fortuna. Essa roda de fortuna que a uns dá muito e aos outros tira, então, né, nesse sentido, né, do contrário. Aqueles que têm muito acabam tendo muito porque provavelmente estão tirando dos que têm pouco, mais ou menos assim, né, os que não têm muito e acabam ficando com menos. E tem uma explicação ali sobre a roda da fortuna. Então a gente tenta entender esse significado, né? E pergunta para ele, porque os pecadores que estão aqui, as almas que estão aqui padecendo, elas estão aqui porque realmente não souberam lidar e aproveitar da fortuna. Então Dante pergunta para Virgílio o que são essas almas aqui, então, o que é a fortuna nesse sentido, né? Então Dante explica para ele, assim como Deus criou o céu e criou os astros para iluminarem, guiarem e controlarem ali então o céu, né, a luz e a treva e tudo mais. Assim como as riquezas do mundo, Deus criou uma mestra. E aqui essa mestra é a fortuna, ou a fortuna para os pagãos e a providência para os religiosos, né? Então, dependendo do mau uso dela, alguns ficam com muito e outros ficam com pouco, né? Então, nesse sentido, assim, essa roda da fortuna que vive rodando, onde alguns têm e os outros não têm, não existe aquela igualdade, né? Nesse sentido. Ele explica assim que o mal utilizar, né, dessa fortuna ou dessa providência, né, e acaba que aquelas famílias mais fortes acabam prejudicando as outras, que quanto mais forte uma, mais fraca a outra. Então, a fortuna, a providência, ela não tem ambição, ela não tem partido, ela não tem lado, ela não tem, mas o mau uso, né, vamos dizer assim, acaba que prejudicando, ajudando muito e prejudicando outros, né? Ajudando muito alguns e prejudicando outros. Então, nesse sentido, essa roda, assim, que acaba ficando desigual. Por causa do mau uso, por causa do mal viver, né? Esse dom, né? Que é a fortuna, que é a providência, que é a ministra que administra a riqueza no mundo. É nesse sentido. Mas Dante e Virgílio não demoraram muito neste lugar. Eles acabaram passando por este lugar e andando mais à frente, no vale escuro, eles viram brotar, né, a nascente de um rio escuro. E que foi eles viram brotar então uma fonte, uma nascente de uma água escura, que se transformou num rio escuro. E esse rio escuro que é o Estige. O Estige é um rio dos rios clássicos do inferno, né? É o rio aqui também que vai circundar ali a cidade de Dite. E apesar da escuridão e daquela água escura, ele consegue ver as almas ali se debatendo. E as almas aqui estão com feições iradas. E aqui a gente já entra então no pecado da ira e seu castigo. Elas estão submersas nesse rio, esse rio parece borbulhante, né? E essas almas, elas estão com as faces iradas e elas dão cabeçada uma na outra, soco, chute, elas se mordem e dilaceram, tiram um pedaço das próprias peles e das peles dos outros. Então, nessa violência da raiva, da ira e tudo mais. E aí, Virgílio fala para Dante: você está vendo aqui as almas dos irados, por isso que eles estão aqui nessa violência. Ou seja, foram irados em suas vidas e agora estão aqui, irados, né? Sendo castigados aqui pela sua própria ira e pela ira dos outros. Sofrendo de forma violenta ali aquele castigo. E ele fala: você está vendo essas borbulhas no rio? Então, existem almas lá no fundo do rio que estão destinadas também, né, a sofrer essa violência, mas submersas, engolindo esse lodo fétido, né, e essas borbulhas realmente, e essas borbulhas que você vê no rio é realmente a respiração, né, a ira desses que se blasfemam, que se xingam e que estão lá embaixo suspirando, pagando por esses pecados. Esses que estão lá embaixo também estão padecendo por um tipo de ira, que é o rancor, ou seja, é a ira contida, não extravasada.
e por causa que não extravasaram a sua ira, estão submersos. Então, né, como se fosse, né, guardados, né, como guardou a ira lá dentro, não extravasou, não explodiu, não deixou extravasar, né, para fora, mas ficou ali acumulando, cultuando, né, remoendo aquela raiva, aquela ira dentro de si, né, que se tornou um rancor. Então por isso eles estão submersos em suas iras, se afogando, engolindo e jogando essa lama fétida, né, e sofrendo essa violência, porque guardaram, tiveram essa ira, né, que é o rancor, é um tipo de ira, essa ira ali contida e passiva. Eles estão então submersos para aquele lodo, destinados a ficar ali. E com certeza embaixo dos outros sendo pisoteados por aqueles irados, né? Eu acredito que deve ser essa a visão aqui desse quinto círculo, os irados e os rancorosos. Então aqui a gente vai para o pecado em si, pela virtude contrária desses dois pecados que aparecem aqui. Né? São dois círculos, lembrando, são o quarto círculo e o quinto círculo, né? Só que num canto só, né, aparece. Então tem o primeiro círculo que eles adentram é o quarto, os pródigos e os avarentos. E aqui vem um pouquinho do pecado. Então aqui o pecado desses avarentos ou desses pródigos é ficar rodando essa grande roda da fortuna um contra os outros ali, simbolizando o desequilíbrio que eles geraram por causa da sua forma errada de viver tanto a fortuna, né? A fortuna, a riqueza, o bem material. Então esse desequilíbrio que eles tornaram, então eles têm que pagar tentando corrigir, tentando rodar essa roda fortuna, completar o giro ali para que tentar resolver, né, esse desequilíbrio que eles geraram, porque não souberam viver de forma adequada, administrar de forma adequada ali as suas posses, o seu dinheiro, os seus bens materiais, ou foram avarentos demais ou pródigo demais. E aí isso gerou um desequilíbrio, né? É o que acontece, né? Quando há muito exagero ou muita contenção, né? Há um desequilíbrio. E suas riquezas materiais, então, tornaram-se esses pesos que eles carregam, né? Empurram esses peitos nus deles, né? E eles empurram um contra o outro, tanto os pródigos, dizendo porque poupas, e os avarentos, empurrando e gritando porque gastas, né? Lembrando o porquê que eles estão ali naquele ciclo. E aqui ele vê um grupo de padres, né? Que Virgílio explica, que esses que estão com esse corte de cabelo de servilha, que tem a coroa raspada, né? São clérigos, papas e cardeais que não souberam administrar muito bem os bens que lhe foram confiados ali pela igreja. Ou foram apegados demais, ou gastaram demais, gerando então esse desequilíbrio. E esse é o castigo, então, para os avarentos e os pródigos, nessa categoria de pecados dos incontinentes. E mais adiante, então, eles adentram, não ficam muito tempo nesse círculo, nesse pecado, eles avançam e entram, então, no quinto círculo, que é o círculo dos iracundos, dos irascíveis, né, dos vencidos pela ira, dos irascíveis e dos assidiosos. Ele vê aquele povo tudo naquele rio preto, borbulhante, né, se esmurrando, se chutando, se dando cabeçada, né, brigando e se mordendo e dilacerando a pele um dos outros e de si mesmos por causa daquela ira que eles não conseguem controlar. Então esse é o castigo dos iracundos, assim como não conseguiram controlar as suas iras, suas raivas, né, em vida ali, ou seja, fizeram algum mal, foram violentos, né, ou sei lá, não conseguiram segurar, conter sua ira, né, nesse sentido. Então ali eles estão destinados a pagar pelo mesmo preço, ou seja, sofrer essa violência, né, de soco, de chute, de raiva, de blasfêmia, de grito, de briga, de ser dilacerado com os dentes por outros, por si mesmos, que estão ali totalmente cegos de raiva, né? E daí eles estão naquele rio que está borbulhando,
mas que essas borbulhas são de almas que estão submersas ali, engolindo e jogando lodo pela boca e suspirando e reclamando e blasfemando ali embaixo dessas outras almas, porque eles não foram aquelas pessoas iradas que explodiram, que extravasaram a ira, mas foram os rancorosos, aqueles que guardaram, ou seja, viveram a ira de forma contida e passiva, mas alimentando como um rancor dentro de si mesmo. E porque guardavam, né, introduziram, submergiram a ira para dentro de si, né, não venceram ela, mas esconderam ela, ou, né, afundaram ela dentro de si, ali foram remoendo, né, e aí aquela ira se transformou num rancor. Assim eles mesmos estão submersos nesse lodo fétido que vai borbulhando conforme eles vão agonizando, sofrendo, reclamando, suspirando ali embaixo, engolindo e soltando esse lodo pela boca, né, esses suspiros pela boca que vai formando essas bolhas que fervem a água. Então aqui nós temos 4 lições. 4 lições num canto só, olha só. Então nós sabemos aqui o que o avarento vai sofrer, o que o pródigo vai sofrer, o que o irado vai sofrer e o que o rancoroso vai sofrer. E aqui nós fazemos lições então para nós, né? Então eu não posso, se eu não quero ter esse destino dos avarentos no inferno, né, nesse castigo, sofrer, né, o peso da avareza pela minha eternidade, então eu tenho que administrar muito bem as minhas riquezas, a minha fortuna, os meus bens materiais. Como? Não sendo apegado a ele. Usar, como diz, né, o dinheiro, a gente se serve dele. A gente se serve do dinheiro, mas a gente não pode ser dominado por ele. A gente se serve dos bens. Os bens estão aqui, o dinheiro está aqui para nós, para facilitar a nossa vida, para nos ajudar. Nós precisamos dele, mas não podemos deixar ele dominar a gente. Então, eu não posso viver em função de dinheiro, de ganhar dinheiro, trabalhar só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para me comprar bem. Tem que ter carro do ano, tem que ter casa boa. Claro, qualidade de vida tá para todos, gente. Isso é saudável. Agora, demais, assim, exagerado, não dá. Então, apego à fortuna, apego a dinheiro, apego a bens materiais. E o avarento, ele é mais mão fechada. Então, ele acumula, sem necessidade, sem ter porquê. Só porque quer mais e mais, aquela ambição, aquela fome de dinheiro, de poder que o dinheiro e o poder do dinheiro dá. Apenas para ter. Não tem nenhuma finalidade. Acaba acumulando a vida inteira, sem sentido nenhum. E acaba morrendo, e quem vai usufruir depois ainda é os outros, né? Os outros, os herdeiros, aqueles que ficam, né? Não aproveita nada daquilo que acumula, né? Então pensa em ter e guardar, acumular. E não usufrui, às vezes nem consegue usufruir, porque morre e não leva nada. É nesse sentido, né? A avareza. E o pródigo é aquele que gasta demais, né? Gasta demais, não tem controle. E acaba destruindo, né? Destruindo com sua vida financeira, com sua vida profissional, e acaba chegando ao ponto de miséria, né? Muitos chegam ao ponto de miséria porque não controlam, não tem uma boa administração financeira, não tem uma boa administração da fortuna. Então, nesses 2 casos, é problema. E aqui a gente está na categoria dos incontinentes, ou seja, não tem aquele bom senso, não tem aquela prudência, aquela temperança, aquele controle, aquele equilíbrio. Então, ou gasta demais ou acumula demais. E dos 2 lados não vive, não usufrui de nada. Nunca tem nada. Os pródigos nunca têm nada. Os avarentos têm demais, mas não está aproveitando o que tem, porque está pensando sempre em ter mais e acumular mais. Então não vive, né? Nesse sentido. E o castigo, o que nos ensina? Nos ensina exatamente a importância da generosidade, da caridade, a importância da temperança, da prudência, do bom senso, do equilíbrio, né? Também a ambição exagerada, né? O quanto que a gente deve se afastar, né? Esse apego exagerado às coisas materiais, que a gente não vai levar nada bem no fim. Bem no fim não levamos nada.
mas também a prudência de gastar bem, né? Usar em nosso favor. Então Dante avança e entra ali nos iracundos, nos irados, que foram vencidos pelo pecado da ira, né? Ou seja, foram violentos, foram barraqueiros, foram briguentos, foram, né, em vida, e ali pagam por esse mesmo pecado. Então, são violentados ali, levam soco, murro, chute, cabeçada, e brigam, e gritam, e são mordidos e deslacerados pelos outros e por si mesmos. Às vezes a raiva da pessoa é tão... Já viu aquela pessoa que se morde de raiva quando tá brigando? Eu tenho uma tendência terrível para a ira, para o irascível. Quando eu vi, eu já gritei. Não parece, né? Quem me conhece não... Mas quando eu vi, eu já gritei. Quando eu vi, eu já fiz. Ixi, quer dizer, agora não tanto. Porque, graças a Deus, eu conheci, né, os prós e os contras. A virtude contrária desse vício terrível. Então, eu tô lutando, né? Hoje já tô bem melhor. Mas quando eu era mais nova, eu era demais. Eu era muito explosiva. Eu era terrível. O que eu tinha na mão, eu jogava. Eu ficava nervosa, ou eu chorava, ou eu gritava. Então, aquele negócio de se morder de raiva. Então, eu sei muito bem o que é isso. Mas estou tentando para que eu não tenha esse destino, né? Tentando melhorar com a virtude contrária. Qual que é a virtude contrária da ira? Paciência. Então, é nesse sentido. Aí, fora os iracundos, eles tem os rancorosos. São aquelas pessoas que alimentam a raiva dentro de si e não explodem, ou seja, porque guardaram, tiveram essa ira, né, que é o rancor, é um tipo de ira, essa ira ali contida e passiva, eles estão então submersos por aquele lodo, destinados a ficar ali gorgolhando, né, engolindo e repelindo, engolindo e soltando e suspirando, né, naquela agonia, ali aquela lama fétida, né, e sofrendo eles sozinhos, ali, debaixo daquelas almas e debaixo daquele lodo. É isso que o rancor faz. A ira faz a gente explodir, faz mal pra gente mesmo e pros outros ao nosso redor, né, quebra, arrebenta, xinga, faz a briga, né, descontrolado mesmo. Mas os rancorosos tem essa raiva mais contida, mais passiva, que só ele sofre, que só ele vive. É a mesma coisa essas almas que estão submersas. Então aqui nós temos essa lição. O quanto que a gente precisa não só vencer, controlar a ira, mas se livrar dela. Não ficar alimentando ela dentro da gente, porque isso também é ruim, isso também é mal, né? O odiar, o sentir raiva da pessoa, talvez não externamente, né? Não expondo externamente, mas interiormente. E isso faz mal, né? É ruim, não é virtuoso, não é o certo. E outra, nos mata, vai nos matando aos poucos, né? Vamos nos matando aos poucos. Então, não só controlar a ira, para que não nos tornemos violentos, mas também nos livrar desse sentimento, nos livrar dessa coisa ruim, porque também é ruim cultivar a ira de forma passiva e contida interiormente. Então tá aí 2 exemplos, 2 lições, né, sobre o pecado da avareza, sobre o pecado da ira, que nós podemos trazer para nós. Aí, pro pecado da ira, o perdão, a caridade, o amor, né? Não se deixar contaminar por isso. E o controle, o autocontrole, a prudência, a temperança, o bom senso também. É o que a gente vai ver mais aqui nessa categoria de incontinentes. O quanto que é importante a prudência, a temperança, ou seja, o equilíbrio e o bom senso. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado. E vamos lá para o próximo canto. O próximo canto, então, que é o 8º, onde a gente vai estar ali com Dante e Virgílio tentando adentrar a cidade de Dite. Lembra que eu falei do rio Esfinge, que está ali rodeando, circundando ali uma cidade, a cidade de Dite? Então aqui eles estão tentando entrar e tem uma pessoa ali que está bloqueando, vai ter uma confusãozinha ali, mas eles conseguem adentrar sim, porque lá onde tudo se pode, se quer que eles façam essa jornada. Ok? Então fiquem com Deus.
Até a próxima. Beijo no coração e tchau!